Sou Vitório Kemp, médico, estamos no programa Papo de Doutor e temos a honra hoje de contar com o professor Barbucci para dar-nos alguns esclarecimentos. Antes de começar o programa, convido vocês a se inscreverem no nosso canal e ativar as notificações. Hoje falaremos sobre a intolerância à lactose. Dr. Barbucci, hoje a gente ouve falar muito na tal da intolerância à lactose. Inclusive na mídia está bastante comentado. O que afinal é isso? Então vamos lá. Intolerância alimentar é uma reação adversa a qualquer alimento que não é imunomediada, ou seja, que não tem nenhum anticorpo, nenhuma célula imunológica envolvida no aparecimento dos sintomas, tá? Um exemplo mais clássico, acho que, de intolerância a alimentos é, sem dúvida, a lactose. O que é isso? Como isso aparece? Quais são os sintomas que podem advir desse problema? Então, a lactose é um açúcar presente no leite de praticamente todos os mamíferos. O único mamífero que não tem lactose é o leão marinho. A concentração de lactose varia de leites para leites. O leite materno, o leite humano, é um dos que mais tem lactose. Basicamente, a lactose é um açúcar formado por dois açúcares menores. Então, um açúcar grande, que a gente chama de disacarídeo 2. Esses dois açúcares que formam a lactose são a glicose e a galactose. Uma vez que a gente ingere isso com leite e derivados, esse açúcar, por ser grande, ele não consegue ser absorvido. Então, há necessidade de a gente quebrar esse açúcar no meio, né? Jogando glicose para um lado e galactose para o outro, permitindo agora a absorção desses açúcares menores. Quem faz essa quebra da lactose é uma enzima chamada lactase. Tá? Quando a gente não tem essa enzima para quebrar a lactose, a gente pode desenvolver sintomas por essa não digestão da lactose. Então, a lactose não digerida, não absorvida, ela fica solta dentro do intestino. E aí várias coisas podem advir daí. Primeira coisa é que essa lactose aumenta a osmolaridade intestinal, ou seja, chupa água do plasma para dentro da luz do intestino. Isso amolece as fezes e pode gerar diarreia. Segundo, que essa lactose não digerida, não utilizada por nós, pode ser utilizada pelas bactérias do intestino. As bactérias vão lá, pegam a lactose, ingerem a lactose e fermentam essa lactose. E essa fermentação gera gases, né? Esses gases podem distender o abdômen da gente, pode dar distensão abdominal, flatulência, dor abdominal, etc. Mas várias outras coisas também podem acontecer. Primeiro, que existem diferentes bactérias no nosso intestino que produzem diferentes tipos de gases. Então, se eu tiver uma microbiota que produz muito metano, que é um gás, ao invés de ter diarreia, eu vou ter constipação intestinal. Se eu tiver bactérias que produzem gás sulfídrico, eu tenho mais chance de ter diarreia. É óbvio que essas bactérias que se alimentam de lactose, se eu estou fornecendo muita lactose para elas, elas vão se multiplicar mais, em detrimento das outras que não usam lactose. Isso cria um desequilíbrio da microbiota intestinal, isso cria desbiose, e isso pode levar a uma série de sintomas também extraintestinais, dores articulares, enxaqueca, síndrome da fadiga crônica. Não havendo digestão da lactose é porque a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, não está lá presente, não está fazendo a sua função. E aí várias coisas podem provocar essa deficiência de lactase e gerar má digestão da lactose. Primeira coisa é o que a gente chama de intolerância à lactose congênita, né? A lactase, a enzima que gera a lactose, ela é geneticamente controlada. Tem um gene que controla a liberação de lactose. Tem crianças que nascem sem esse gene e, portanto, não produzem lactase. Essas crianças, quando nascem, primeira mamada que dão, já começa a ter diarreia muito importante e podem até morrer se não for feito o diagnóstico. Essa é uma coisa extremamente rara, tem poucos casos descritos na literatura, praticamente todos da Finlândia. Então, se você não for da terra do Papai Noel, não é? Então, não tem intolerância congênita. O mais comum é o que a gente chama de hipolactasia primária do adulto, né? Ou intolerância à lactose do adulto, que na verdade não necessariamente é do adulto. O que acontece é que todos nós mamíferos, tirando esses com hipolactasia congênita, né, nós nascemos com um gene que produz lactase. Okay? Esse gene está produzindo lactase porque quando a gente nasce, a gente recebe a amamentação. Então eu necessito do leite para me desenvolver.
tá? Quando a gente deixa de ser amamentado, aí entra outra característica genética, de um outro gene que pode desligar esse gene que produz a lactase ou não. Então, se eu tiver esse gene que desliga, depois dos 2, 3 anos de idade, eu não vou produzir mais lactase e eu posso desenvolver sintomas secundários a isso. Quem é que não tem esse gene? Quem é que tem o gene que desliga o outro? A grande maioria da população do mundo, 70%. Normalmente populações que há milênios atrás não tinham o hábito de criar gado ou consumir leite e derivados. Então, africanos, orientais, praticamente 100% dos japoneses não produzem lactase. Em detrimento de outras populações, como por exemplo os nórdicos, os escandinavos, que sempre tomaram leite, sempre criaram gado, esse pessoal, 70%, 80% deles não desligam o gene e eles continuam sendo tolerantes à lactose. Tá? Quando a gente desliga o gene que produz a lactase, a gente deixa de digerir a lactose, mas não necessariamente a gente vai ter sintomas secundários a isso. Quando eu não tenho sintomas secundários dessa má digestão, eu tenho má digestão de lactose. A hora que eu começo a ter sintomas secundários à má digestão, aí eu tenho intolerância à lactose. Então, 70% da população do planeta não digere lactose, mas só 30% tem intolerância. Então, parece que quem tem intolerância à lactose é que tem as queixas. Existe também uma pessoa que tem a má digestão e não tem as queixas. É isso daí, né? É assim que a gente deve entender? Sintomas de intolerância à lactose podem aparecer a partir do 3º, 5º ano de vida, mas podem aparecer com 30, com 40, com 50, com 70 anos de vida. E mais do que isso, você pode desenvolver sintomas e daqui a pouco você não tem mais, porque pode haver uma adaptação da sua microbiota à má digestão de lactose e você deixa então de ter sintomas secundários a isso. Existe também o que a gente chama de intolerância à lactose secundária. O que é isso? A lactase, que é a enzima que quebra a lactose, ela fica na superfície dos vilos do intestino fino. As células do intestino fino têm uns cabelinhos assim que tem a lactase lá por cima. Se eu tiver qualquer inflamação intestinal, eu perco esses vilos. E a hora que eu perco esses vilos, eu perco a lactase. Então, nessa situação, eu desenvolvo uma intolerância à lactose que pode ser eventualmente revertida, corrigindo a doença inflamatória que está provocando isso. Doença de Crohn, infestações por giardia, por rotavírus, até alguns medicamentos fazem isso, como por exemplo o mesartano. Como é que a gente vai diagnosticar esse problema da lactose? Primeiro, história familiar, história étnica. Se tem um japonês na minha frente, descendente de japonês, eu não vou nem perder tempo pedindo exame, porque eu sei que ele não está digerindo. Os sintomas, se são compatíveis ou não, e alguns exames que a gente pode realizar. Eu posso fazer o teste genético para ver se eu tenho um gene que desliga o outro lá ou não. Eu posso fazer o que a gente chama de teste respiratório, em que eu dou a lactose para o meu paciente. Se ele tiver lactase, ele vai quebrar essa lactose, isso vai gerar gases. Esses gases são absorvidos pelo intestino e eliminados pelo pulmão. Eu capto o ar expirado. Se tiver muito gás, significa que eu quebrei a lactose. Se não tiver, é porque eu não quebrei. Existe o teste sanguíneo, que é o mais utilizado. Eu dou lactose para o meu paciente. Se quebrar a lactose, se eu tiver lactase, libera a glicose e galactose. Essa glicose é absorvida e eu meço a glicose no sangue. Se a glicose subir no sangue, é porque eu quebrei a lactose. Se a glicose não subir no sangue, é porque eu não quebrei. Lembra aquela curva de glicemia, né? É exatamente a mesma coisa, só que em vez de glicose, eu dou lactose para o meu paciente, né? E existe também o teste endoscópico, em que eu faço uma endoscopia, biopsio o duodeno do meu paciente e aí eu vejo se tem lactase naquele fragmento. É isso. O tratamento ele pode ser de vários tipos. Eu posso tirar a lactose da vida do meu paciente, usar produtos sem lactose, ok? Desde que meu paciente não tenha muita necessidade de ingerir cálcio, né? O leite talvez seja a principal fonte de cálcio que nós temos, então lactentes, crianças em crescimento, grávidas, mulheres menopausadas, são situações em que a gente não deve restringir lactose. Então, o jeito mais fácil é você dar a enzima que o paciente não produz, a lactase. O indivíduo vai ingerir lactose, eu pego, dou a lactase junto, e aí eu consigo quebrar a lactose, e isso faz com que o meu paciente não tenha sintomas. Então, né? Existe a enzima? Existe a enzima. É segura? É segura, é eficiente e é facilmente encontrada, é bastante disponível no Brasil inteiro, né?
Antigamente não era, a gente tinha que importar a lactase, mas nos últimos anos houve um grande progresso nesse respeito. Então é uma maneira de quem tem a intolerância poder tomar leite e os derivados de leite. É a melhor coisa, não só do ponto de vista nutricional, é essencial, mas também do ponto de vista de qualidade de vida. O indivíduo ele não fica reprimido com relação aos alimentos que ele gosta e que eventualmente possam ter lactose e gerar sintomas. Basta ele andar com a lactase dele. Existem medicamentos em comprimidos mastigáveis, existem medicamentos em sachê, que são fáceis de carregar dentro da carteira. Você joga lá em cima do alimento, ou põe na boca, engole e está resolvido o problema. Então, isso é uma deficiência geneticamente determinada. Então, quem tem o problema usa enzima, mas deve ser usada apenas quando vai tomar leite ou derivados. Se não fizer uma refeição com esses componentes, não precisa da enzima, certo? Não adianta você tomar a sua lactase de manhã e tomar um chá com torradas. Não vai ter efeito nenhum. É na hora? É na hora, ou imediatamente depois. Né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a enzima ela precisa ter contato com o substrato. A lactase precisa ter contato com a lactose. Não adianta eu tomar o leite às 8 horas da manhã e resolver tomar a enzima ao meio-dia. O leite, a lactose já deixou o estômago, a lactase não vai sair correndo atrás dela. Né? E a mesma coisa acontece o oposto. Né? Eu tomo a lactase de manhã, a enzima, a lactase deixa o estômago, depois às 11 horas da manhã eu vou tomar leite, mas eu já tomei de manhã, já foi, meu amigo, já precisa tomar de novo. É muito comum o pessoal confundir a intolerância à lactose com a alergia ao leite da vaca. Qual que é a diferença entre eles? Bom, como eu já disse anteriormente, intolerância é uma reação adversa a alimentos que não é imunomediada, não tem células inflamatórias, não tem células imunológicas envolvidas. Então, no caso da lactose, isso é uma má digestão do açúcar do leite, que é a lactose. Alergia, não. A alergia, normalmente, você tem uma substância, que normalmente é uma proteína. No caso do leite, são várias proteínas do leite que podem gerar alergia, então não tem nada a ver com lactose, são outras substâncias. A lactose é um açúcar, a alergia é direcionada para uma proteína. E aqui eu gero anticorpos contra essa proteína. Esses anticorpos são liberados por células inflamatórias específicas e esses anticorpos se ligam a células conhecidas como mastócitos e eosinófilos e essas células liberam uma série de substâncias que vão dar uma série de sintomas, inclusive, muito mais frequentemente extraintestinais do que intestinais. Coceira, urticária, broncoespasmo, até choque anafilático pode ocorrer com alergia à proteína do leite. Isso pode acontecer com qualquer quantidade de proteína. Existem algumas proteínas que são mais antigênicas do que outras, etc. Mas são entidades completamente diferentes. Foi bastante esclarecedor. Então, onde a gente comentou sobre a intolerância à lactose, agora vocês têm uma ideia bastante interessante a respeito dessa doença que é algo bastante comum na população.